Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular. Agora teremos aula sobre ciclo cardíaco com o professor Dr. Paulo Pereira, que é médico pela Universidade Federal do Pará, possui especialização em cardiologia no Hospital São Joaquim da Beneficência Portuguesa de São Paulo, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira, possui mestrado em Ciências Médicas pela UNB e é especialista em ecocardiografia pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em cardiologia e ecocardiografia. Boa aula! Eu queria agradecer o convite, tá? É uma honra para mim participar desse evento e dizer que eu fico muito feliz de ver alunos tão engajados, né, nessa época de pandemia, buscando novas alternativas para não deixar de oferecer esse compartilhamento de conhecimento, que sempre é uma coisa válida para todo mundo. A gente tem aí uma grande quantidade de alunos, não só do curso de medicina, mas de outros alunos da área da saúde ou profissionais da área da saúde que têm buscado se manter atualizados nesse período, e essas iniciativas ajudam a gente a manter, né, o objetivo dessas pessoas de conseguir aumentar seu conhecimento e usar isso em prol dos nossos pacientes. Então, parabéns pela iniciativa, e eu fico muito feliz de ter sido convidado para fazer parte desse evento. Já foi dito previamente, o convite que me foi feito pela equipe, né, pela comissão organizadora do curso, foi para dar uma aula sobre ciclo cardíaco. Eu sou médico cardiologista, e falar sobre o ciclo cardíaco, né, faz parte da fisiologia cardiovascular. Então, ciclo cardíaco é o nome que é dado a sequência de eventos cardíacos que ocorrem do início de um batimento cardíaco até o início do próximo batimento. Cada ciclo cardíaco consiste de 2 períodos, um de relaxamento, que a gente chama de diástole, e um período de contração, que a gente chama de sístole. Esses são os 2 períodos básicos do ciclo cardíaco. Lógico, cada um deles vai ter uma subdivisão, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas, basicamente, o ciclo cardíaco divide-se em sístole e diástole. A sístole é a contração ventricular e a diástole o relaxamento. Ele tem início, o ciclo cardíaco, através da geração espontânea de um potencial de ação no nó sinusal, que se propaga pelos átrios, nó atrioventricular, feixe de His, os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje. Então, para o ciclo cardíaco acontecer, é preciso que um potencial de ação seja gerado no sinusal, que é a célula marca-passo do coração, né, que determina o ritmo cardíaco em condições normais. A partir da origem desse estímulo elétrico, desse potencial de ação, ele vai se propagar pelos átrios, através dos feixes internodais, fazendo com que ocorra a contração atrial. Posteriormente, ele chega ao nó atrioventricular. Ele vai descer do nó atrioventricular para os ventrículos através do feixe de His e depois das divisões do feixe de His, que são os ramos direito e esquerdo, e finalmente encontra as fibras de Purkinje que penetram no miocárdio ventricular, fazendo com que esse potencial de ação chegue ao miocárdio ventricular e com que a contração ventricular possa acontecer. Então, toda a sequência de eventos, desde a geração desse potencial de ação no nó sinusal, fazendo com que ocorra a contração atrial, posteriormente a contração ventricular e até mesmo o relaxamento ventricular, né, a fase de repolarização ventricular, compõe o ciclo cardíaco. Eu vou falar alguns conceitos para que vocês possam entender um pouco os mecanismos que acontecem durante o ciclo cardíaco. Um desses conceitos é o conceito de volume de ejeção ou volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado pelo VE durante a sístole. A gente sempre fala que durante a sístole, o coração ele não ejeta 100% do volume de sangue. Sempre fica uma quantidade de volume de sangue dentro da cavidade ventricular ao final da sístole, né? E sempre você vai ter
essa quantidade de sangue, tá, após o término da sístole. Então, ele nunca ejeta 100% do sangue que ele recebe, fica sempre uma pequena quantidade. E o volume que é ejetado a gente chama de volume sistólico. Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue nas paredes dos vasos. Então, você tem a pressão dentro das artérias, que pode ocorrer no momento da sístole, que é a pressão arterial sistólica, e a pressão arterial diastólica, que é no momento da diástole, a pressão que é aferida dentro dos vasos, dentro das artérias, na sístole e na diástole. A gente tem também a pressão arterial média, que é calculada a partir dessa fórmula, que é a pressão arterial diastólica mais a multiplicação dessa constante, 0,333, pela subtração da PA sistólica menos a diastólica. Então, quando a gente executa essa fórmula, a gente tem o valor de pressão arterial média. Então, o que a gente utiliza mais em termos de fisiologia e também nas patologias é o conceito de pressão arterial sistólica, vai ser muito importante para a gente, e os valores de pressão arterial sistólica, mas também de pressão arterial média dentro das artérias. O volume de sangue circulante no organismo da gente é de 5 litros, tá? E desse volume circulante, 55% é plasma, 40% elementos figurados. E, entrando propriamente no tema da nossa aula, a gente vai explicar detalhes a respeito do ciclo cardíaco, que consiste da sístole, a contração ventricular, e a diástole, o relaxamento ventricular. A sístole, ela é composta de 3 períodos. O primeiro período da sístole é o período de contração isovolumétrica, o segundo período é o período de ejeção rápida, e o terceiro período é o período de ejeção lenta. Dividindo-se agora cada um dos períodos. O primeiro período é o período de contração isovolumétrica. Então, a sístole começa através desse período de contração isovolumétrica, que é o momento em que tanto as válvulas atrioventriculares quanto as semilunares estão fechadas e a pressão dentro do VE, através da contração ventricular, ou seja, no momento em que o estímulo, aquele potencial de ação chega aos ventrículos, fazendo com que as fibras se contraiam, aumenta a pressão dentro do ventrículo, tá? E esse aumento da pressão vai fazer com que, após 0,02 a 0,03 segundos, abra-se as válvulas semilunares. Então, quando você tem o fechamento das válvulas atrioventriculares, as válvulas semilunares ainda não estão abertas. Elas só abrem após esse aumento abrupto da pressão dentro do ventrículo, provocado pela contração das fibras, né? As fibras miocárdicas, elas acabam entrando num processo de contração, porque elas estão sofrendo a ação do potencial de ação, fazendo com que a pressão dentro do ventrículo aumente muito, e esse aumento de pressão gere a abertura das válvulas semilunares. Então, o período que vai desde o fechamento das válvulas atrioventriculares até a abertura das válvulas semilunares, a gente chama de período de contração isovolumétrica, e é o primeiro período da sístole ventricular. Após isso, a gente entra no período de ejeção rápida, que é o segundo período da sístole. O período de ejeção rápida, a pressão dentro do ventrículo, ela está mais alta do que a pressão na aorta. Isso do lado esquerdo. Vocês podem raciocinar da mesma maneira para o lado direito do coração. A pressão no VD fica mais alta do que a pressão na artéria pulmonar, e a partir daí, quando ocorre a abertura das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, os ventrículos ejetam grande quantidade de sangue para esses vasos. O ventrículo esquerdo para a aorta e o ventrículo direito para a artéria pulmonar. 70% do volume sistólico é ejetado nesse primeiro momento, na fase de ejeção rápida, né? A partir do momento em que a pressão dentro do ventrículo vai caindo e a pressão dentro da aorta vai aumentando, porque a aorta começa a receber todo o sangue que está saindo do VE, e isso acontece também para o lado direito, a gente vai deixando de ter o período de ejeção rápida, passando a ter o terceiro período da sístole, que é o período de ejeção lenta.
Nesse momento, ocorre uma equalização das pressões entre os ventrículos e as artérias aorta e pulmonar. E os demais 30%, né, do que seria o volume sistólico, que é o volume ejetado durante a sístole, vai ser ejetado nessa fase. O que acontece após disso é que a pressão dos ventrículos fica menor do que a pressão nas artérias, então a pressão no VE fica menor do que a pressão na aorta, e a pressão do VD fica menor do que a pressão na pulmonar. E isso leva ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, encerrando a fase sistólica do ciclo cardíaco, a fase de contração. Então, quando a pressão dentro dos ventrículos cai abaixo da pressão nas artérias aorta e pulmonar, ocorre o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, e isso encerra a fase sistólica do ciclo cardíaco. A partir daí, a gente inicia a fase diastólica. Essa imagem aqui é para ilustrar para vocês, tá, como que isso acontece. Essa imagem é a imagem de um ecocardiograma, dos métodos dentro do exame, que é o Doppler. Tá? A gente coloca um cursor posicionado na via de saída do ventrículo esquerdo e analisa o fluxo de sangue saindo do ventrículo esquerdo. Cada onda dessa que vocês veem aqui é uma sístole, composta dos seus períodos. Lógico, aqui a gente não consegue perceber o período de contração isovolumétrica, mas nesse momento aqui houve a abertura da válvula aórtica, e aqui eu estou falando só do lado esquerdo, porque o cursor está posicionado na via de saída do VE, e a fase de ejeção rápida, é essa fase aqui que a pressão vai aumentando até que ocorra um pico. E a partir daqui a fase de ejeção lenta, até que a pressão caia e ocorra o fechamento da válvula aórtica. Tá? Então, vejam aqui no eletrocardiograma, eu tenho um QRS, dizendo o quê? Que o estímulo elétrico passou pelo ventrículo. E após esse estímulo elétrico, eu tenho a ação mecânica disso, que é uma ejeção, ou uma sístole propriamente dita. Então, primeiro eu tenho o estímulo elétrico e depois uma resposta mecânica a esse estímulo, que é a contração do ventrículo esquerdo, fazendo com que o volume de sangue seja ejetado, ou seja, o volume sistólico. Tá? Essa é a representação através de um exame chamado ecocardiograma, onde a gente consegue analisar o volume sistólico, a gente consegue analisar a sístole ventricular. Então, fase de ejeção rápida, fase de ejeção lenta. Aqui, quando a pressão no ventrículo cai abaixo da pressão da aorta, a válvula aórtica se fecha. Tá? Então, esse é o período sistólico. Posteriormente, a gente vai entrar no período diastólico, que é composto de 4 fases. A diástole ventricular ela é composta de 4 fases. A primeira é o período de relaxamento isovolumétrico. Posteriormente, a gente vai ter o período de enchimento rápido do ventrículo esquerdo, o período de enchimento lento do ventrículo esquerdo, que também é chamado de diástase, e a sístole atrial, que encerra o período diastólico, a fase diastólica do ciclo cardíaco. A gente vai falar de cada uma delas. Então, o primeiro período da diástole é o período de relaxamento isovolumétrico. O que acontece nessa fase? Acontece uma queda significativa das pressões intraventriculares, levando ao fechamento das válvulas semilunares. Quando as válvulas semilunares fecham, né, e a gente fala que um pouquinho antes delas fecharem, a gente já começa a diástole, o músculo cardíaco ele vai sofrer um relaxamento sem alterar o seu volume. Ele mantém o volume normal, volume fixo, constante, porém ele relaxa. Quando ele relaxa, vai ocorrer uma queda das pressões dentro dos ventrículos, tá? Fazendo com que essa pressão intraventricular caia em valores abaixo das pressões atriais, havendo aí a abertura das válvulas mitral e tricúspide. Então, raciocinem que as válvulas semilunares fecharam, né? A pressão dentro dos ventrículos caiu tanto abaixo das pressões na aorta e na pulmonar, que isso levou ao fechamento das válvulas semilunares. Antes de você começar o enchimento do ventrículo, existe um período de tempo curto, que dura de 0,3 a 0,6 segundos, em que
As válvulas semilunares estão fechadas e as válvulas atrioventriculares ainda não abriram. Nessa fase, o músculo cardíaco relaxa de tal maneira que as pressões dentro dos ventrículos caem e ficam abaixo das pressões dentro do átrio. Esse gradiente de pressão, essa diferença de pressão entre o ventrículo e o átrio, faz com que as válvulas mitral e tricúspide se abram. Quando as válvulas mitral e tricúspide se abrem, encerra-se o período de relaxamento isovolumétrico, que é a primeira fase diástole. Quando as válvulas mitral e tricúspide se abrem, a pressão dentro dos ventrículos está muito abaixo da pressão dentro dos átrios. O que acontece nesse momento? Grande influxo de sangue dos átrios para os ventrículos, em decorrência desse gradiente de pressão. Então, a pressão dentro dos ventrículos está tão baixa que o ventrículo suga o sangue de dentro dos átrios. Em condições normais de complacência e de relaxamento dos ventrículos, o sangue ele é realmente sugado, né? Porque existe uma diferença de pressão, um gradiente de pressão que faz com que o sangue flua de maneira rápida nessa primeira fase dos átrios para os ventrículos. A fase de enchimento rápido corresponde ao primeiro terço da diástole propriamente dita. E em condições normais de complacência ventricular, como eu acabei de falar para vocês, 70% do volume sanguíneo passa dos átrios para os ventrículos nessa primeira fase, na fase de enchimento rápido. Então, eu tenho a abertura das válvulas atrioventriculares por causa da diferença de pressão, a pressão dentro do ventrículo cai muito, e como a pressão dentro do ventrículo está muito baixa, muito abaixo da pressão dentro do átrio, o sangue passa de uma cavidade para outra através dessa diferença de pressão. Não tem nenhuma força mecânica que empurre o sangue em direção ao ventrículo. É apenas o gradiente de pressão que faz com que essa passagem de sangue do átrio para o ventrículo aconteça. Posteriormente, vai haver uma equalização das pressões atriais e ventriculares. O sangue começou a encher a cavidade ventricular, a pressão dentro dos ventrículos vai aumentando e vai se tornando parecida com a pressão dentro do átrio. Nesse momento, que é o momento que a gente chama de segundo terço da diástole, ou de diástase, que é o período de enchimento lento, quase não acontece passagem de sangue, tá? As pressões se equalizam e passa muito pouco sangue do átrio para o ventrículo. Justamente porque não existe um gradiente significativo de pressão entre as cavidades. Então, na segunda fase da diástole propriamente dita, ou terceiro período, que a gente chama de enchimento lento ou diástase, quase não vai passar sangue dos átrios para os ventrículos, porque não existe um gradiente de pressão que faça com que essa passagem aconteça. E aí, o estímulo elétrico vem, nasce no nó sinusal nesse momento, e faz com que ocorra a contração atrial. Ele passa pelos átrios, contraindo os átrios, que ainda tem um pouco de sangue, que ficou, né, que não passou nas duas primeiras fases. Essa fase de contração atrial é o último terço da diástole, tá? E aí sim, vai passar aqueles 30% restante de sangue dos átrios para os ventrículos. E essa fase aqui coincide com a onda P do eletrocardiograma. Então, quando acontece a passagem do restante de sangue dos átrios para os ventrículos, devido à contração atrial, a pressão dentro dos átrios cai muito, fica muito abaixo da pressão dentro dos ventrículos, e isso leva ao fechamento das válvulas atrioventriculares. As válvulas mitral e bicúspide vão fechar nesse momento. Por quê? Porque a pressão dentro dos átrios caiu muito, e aí as válvulas fecham, e aí nesse momento evita-se que o sangue reflua dos ventrículos para os átrios. E aí eu tenho, finalmente, a conclusão da diástole, né, através desse fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Aqui, para vocês verem no traçado do ecocardiograma, também a gente colocou o cursor do Doppler acima da válvula mitral, né, e na hora que a válvula mitral se abre, né, a gente vai ter o desenho das ondas que o fluxo de sangue passando do átrio para o ventrículo vai originar. Então, eu tenho, na abertura da válvula mitral, uma grande passagem de sangue,
do átrio para o ventrículo. O primeiro momento é o momento de enchimento rápido do VE, né? Vocês veem que essa onda aqui que se desenha, que a gente chama de onda E do fluxo mitral, ela é uma onda alta, ela é uma onda maior, então existe um gradiente de pressão maior, vai passar o maior volume de sangue nessa primeira fase. Então, quando atinge um pico, começa a cair o enchimento, e aí eu tenho aqui uma fase que é a diástase, né, que é uma fase onde quase não passa sangue. Vocês veem que essa onda aqui cai, ela chega quase na linha de base, ou seja, não passa sangue aqui. E aí, rapidamente, ocorre o quê? A contração atrial. Se vocês verem aqui no eletrocardiograma, ó, isso aqui está negativo, porque provavelmente a derivação que está vendo não é D2, mas essa aqui é a onda P, tá? E a onda P aconteceu aqui, e logo depois dela, a contração atrial. Tá? Então, eu tenho a onda P no eletrocardiograma, que está negativa aqui por causa dessa derivação, tá? Essa derivação viu a onda P de maneira negativa, e logo depois da onda P, eu tenho uma contração atrial, tá? Então, a contração atrial encerra o período diastólico, porque quando a pressão aqui no átrio, o átrio foi esvaziado, a pressão caiu abaixo da pressão do ventrículo, as válvulas mitral e tricúspide se fecham, encerrando assim o período diastólico. Essa imagem aqui fica muito clara para mostrar para vocês tudo o que acontece na sístole e na diástole. A gente tem aqui um desenho do fluxo mitral, igual eu mostrei para vocês no ecocardiograma, um desenho do fluxo na via de saída, e aqui está um outro desenho do fluxo mitral. Então, o ciclo cardíaco ele acontece do início ao início do outro, do início de um batimento ao início do outro. Então, vamos analisar. Eu tive uma diástole, tá? A válvula mitral e tricúspide, elas se fecharam aqui, né, no final da diástole. E existe um tempo que vai durar até que a válvula aórtica e pulmonar se abram. Esse tempo é o que a gente chama de tempo de contração isovolumétrica. Válvula mitral fechada, tá? Válvula aórtica também. Aqui, nesse momento, se vocês lembrarem do eletrocardiograma, o que aconteceu? Contração atrial. O estímulo elétrico vai descer pelos ventrículos, tá? Depois que ele passa pelos átrios, ele vai passar para os ventrículos. Começa a contrair o ventrículo, aumentando a pressão dentro do ventrículo. Quando a pressão dentro do ventrículo fica mais alta do que a pressão na aorta e na pulmonar, abrem-se as válvulas aórtica e pulmonar e começa a sístole propriamente dita. Período de ejeção rápida, pressão começa a cair, período de ejeção lenta. Pressão dentro do ventrículo ficou menor do que a pressão na aorta e na pulmonar. Fecham-se as válvulas aórtica e pulmonar, nesse momento aqui, tá? Terminei a sístole, ok? O que vai acontecer? Válvulas aórtica e pulmonar fechadas, válvulas mitral e tricúspide fechadas. O ventrículo vai relaxar de maneira que a pressão dentro dele vai cair abaixo da pressão do átrio esquerdo. Quando a pressão dentro do ventrículo fica menor do que a pressão no átrio, abrem-se as válvulas mitral e tricúspide. E aí começa a fase ativa, né, o segundo período aqui da diástole, que já é a fase de enchimento rápido. Então, aqui eu tenho sístole, contração, tempo de contração isovolumétrica e fase de contração propriamente dita, ou de ejeção. E aqui eu tenho diástole, tempo de relaxamento isovolumétrico, fase de enchimento rápido, fase de enchimento lento ou diástase e contração atrial. Então, aqui eu tenho todo um ciclo cardíaco completo. E isso vai acontecendo na sequência. Quando terminou aqui, vem uma nova fase de contração, um tempo de contração isovolumétrico, e depois uma ejeção propriamente dita, e posteriormente diástole, e assim consecutivamente. Essa aqui é uma mesma representação naquela imagem de Doppler que vocês viram, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma fase de ejeção propriamente dita, né? Fase de ejeção rápida, lenta. Fechou a válvula aórtica e pulmonar. O
tempo de contração isovolumétrica vai estar bem aqui, ó. Após o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, eu tenho um tempo até que a válvula mitral se abra e o sangue comece a fluir do átrio para o ventrículo. Então, tempo de relaxamento isovolumétrico, fase de ejeção rápida, fase de enchimento rápido, desculpem, fase de enchimento lento, não é ejeção, é enchimento do VE aqui, o VE está enchendo aqui, fase de enchimento rápida, fase de enchimento lenta ou diástase e contração atrial. Fechou aqui a válvula mitral, tem um prazo, um tempinho aqui, até que a válvula aórtica se abra novamente, que é o tempo de contração isovolumétrica. Então, aqui, relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, diástole. Contração isovolumétrica e fase de ejeção propriamente dita é sístole. Ok? Bom, dentro do ciclo cardíaco, a gente vai ter os componentes das bulhas cardíacas que a gente ausculta. Então, quando eu tenho fechamento das cúspides, da mitral e da tricúspide, eu tenho o principal componente da primeira bulha. Então, a primeira bulha cardíaca ela é formada pelo fechamento, pelo ruído decorrente do fechamento das cúspides da válvula mitral e tricúspide, que é quando a diástole termina. Então, quando a diástole termina, automaticamente a sístole começa. E o que marca a primeira bulha cardíaca, que para nós identifica a sístole, é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide. E, posteriormente, o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar vai marcar para a gente a diástole, o início da diástole, que é quando acontece, né, o fechamento dessas válvulas, que fazem parte do principal componente da segunda bulha, de B2. Esse slide mostra isso aqui para a gente, tá? Então, eu tenho aqui, dentro do ciclo cardíaco, a primeira bulha, correspondente ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide, e a segunda bulha, correspondente ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, tá? Então, o que eu vou ter sempre? Primeiro ruído, que é B1, um silêncio breve, segundo ruído, que é B2, um grande silêncio, tá? Então, primeiro ruído, segundo ruído, B1, fechamento de mitral e tricúspide, B2, fechamento de válvulas aórtica e pulmonar. Esse slide aqui é um slide que tem muita informação, mas é só para vocês verem que isso aqui é uma curva de pressão e em relação ao eletrocardiograma, mostrando um ciclo cardíaco. Então, olha só, aqui eu tenho o fechamento das válvulas aórtica e das válvulas atrioventriculares, desculpem, mitral e tricúspide. Quando as válvulas atrioventriculares se fecham, primeiro momento é aquele tempo em que eu ainda não abri a válvula aórtica, mas a pressão começa a aumentar dentro do ventrículo, tá? Então, aqui, ó, válvula atrioventricular fechou aqui, mas a válvula aórtica, ela só vai abrir bem aqui, que é quando a pressão dentro do ventrículo ficou maior do que a pressão na aorta. Então, esse tempo aqui é o tempo de contração isovolumétrica. A partir daqui, eu abro a válvula aórtica, e aí o sangue começa a passar do ventrículo para a aorta, tendo aqui o período de ejeção, tá? O sangue vai, aumenta a pressão dentro da aorta, e depois ele começa a cair. Quando ele começa a cair, eu vou ter o fechamento da válvula aórtica. Ó, acontece bem aqui. A válvula aórtica fecha porque a pressão dentro do ventrículo caiu abaixo da pressão na aorta. Tá? A pressão da aorta está maior do que a pressão do ventrículo. E aí eu vou ter o fechamento da válvula aórtica. E aí, depois do fechamento da válvula aórtica, essa pressão dentro do ventrículo continua caindo até que ela fica menor do que a pressão do átrio. Quando ela fica menor do que a pressão do átrio, a pressão do ventrículo está aqui em azul, ó, menor que a pressão do átrio, que é essa aqui, ocorre novamente a abertura da válvula atrioventricular. Coincidindo com o eletrocardiograma, ó, tempo de contração isovolumétrica é logo no início, eu tenho QRS, posteriormente uma sístole, tá? A sístole vai acontecer durante esse período aqui, e aqui o finalzinho da onda T é o início da diástole com o período diastólico,
que se finaliza, o período diastólico finaliza com a contração atrial, tá? Que é justamente quando ocorre o esvaziamento dos átrios e posteriormente o fechamento da válvula atrioventricular, que é nesse ponto aqui, tá bom? Então, aqui é uma relação do eletrocardiograma com as curvas de pressão atriais, ventriculares e na aorta, mostrando todo um ciclo cardíaco para vocês. E isso vai se repetindo consecutivamente, conforme a gente tenha um estímulo elétrico sendo gerado e passando através do sistema de condução, fazendo com que ocorra sístole atrial, sístole ventricular e, posteriormente, diástole ventricular. Alguns conceitos a mais. Débito cardíaco é o volume total de sangue bombeado pelo ventrículo durante 1 minuto. Tá? Dentro do minuto, o tanto que o sangue consegue bombear de sangue é o que eu chamo de débito cardíaco. A fórmula para calcular o débito cardíaco é frequência cardíaca vezes o volume sistólico, ou volume de ejeção. Se eu tiver uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, com um volume de ejeção de 60 a 80 ml, eu vou ter um débito cardíaco de 4,8 a 6,4 por minuto, tá? Litros por minuto. Então, eu vou multiplicar e o resultado vai me dar o débito cardíaco de 4,8 a 6,4 litros por minuto. Então, o débito cardíaco ele varia em função da frequência cardíaca e do volume sistólico, que a gente chama em inglês de stroke volume. Esse volume sistólico, gente, ele vai variar em função de 3 coisas: da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade do miocárdio. Se eu tenho uma pré-carga baixa, meu volume sistólico cai. Se eu tenho uma pós-carga alta, meu volume sistólico também cai. E se eu tenho comprometimento da contratilidade miocárdica, se o meu miocárdio não consegue contrair adequadamente, o meu volume sistólico também vai cair. Então, por mais que a frequência cardíaca se mantenha igual, o volume sistólico influencia o débito cardíaco. Porém, o que costuma acontecer é que quando o stroke volume cai, a frequência cardíaca acaba aumentando para manter um débito cardíaco adequado. Por isso que nos estados de choque, né, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, e que o stroke volume cai, o paciente se apresenta taquicárdico, porque o aumento da frequência cardíaca é um mecanismo de compensação para tentar manter um débito cardíaco adequado. Já que eu tive uma queda do volume sistólico, eu tenho que aumentar a minha frequência cardíaca para que o débito cardíaco se mantenha estável. Então, vamos falar um pouco de pré-carga e pós-carga. A pré-carga é definida como a carga que existe antes da contração ser iniciada e é determinada pelo retorno venoso que enche o átrio esquerdo, que, por sua vez, esvazia dentro do ventrículo esquerdo durante a diástole. Então, se eu tenho uma pré-carga satisfatória, eu vou conseguir encher o meu ventrículo de maneira adequada, tá? Eu encho o átrio e o átrio se esvazia no ventrículo de maneira adequada durante é o que chega no átrio e que vai se esvaziar dentro do ventrículo. Pós-carga é a impedância ou resistência oferecida ao esvaziamento ventricular. A pós-carga vai depender do volume massa de sangue ejetado, da massa e espessura da parede ventricular e de características anatômicas e funcionais da circulação. Então, eu vou ter pós-carga aumentada dependendo dessas condições aqui. Né? Principalmente, por exemplo, características anatômicas e funcionais da circulação. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, ela faz com que ocorra um aumento da pós-carga. Né? Eu tenho uma resistência maior contra o esvaziamento ventricular, porque a pressão arterial, ou seja, a pressão dentro da artéria, inclusive da aorta, vai estar aumentada. Se eu tiver uma alteração na válvula aórtica, uma estenose aórtica, eu também vou fazer com que ocorra um aumento da pós-carga. E esse aumento da pós-carga, ele leva a alteração na espessura e na massa do ventrículo esquerdo, levando aos quadros de hipertrofias concêntricas do VE. Tá? E quando eu tenho aumento de volume ejetado, eu vou ter também quadros de hipertrofia, só que no caso excêntrica. Né? O ventrículo que aumenta a sua massa,
Por quê? Porque ele tem uma carga maior de sangue para ejetar. E aí ele aumenta a sua massa, ele dilata para poder dar conta de ejetar todo esse volume. Então, tudo isso influencia diretamente na pós-carga que é oferecida ao ventrículo esquerdo ao seu esvaziamento. Esse gráfico aqui mostra para a gente o quê? Que quando eu aumento a minha pós-carga, quando eu aumento a resistência ao trabalho do ventrículo, a minha performance ventricular cai. Então, quando a minha pós-carga é mais baixa, aqui tem um gráfico, tá? Então, aqui, quando a minha pós-carga é mais baixa, a minha função ventricular é melhor. Então, se eu ofereço uma resistência maior ao ventrículo, a função ventricular tende a ser menor. Quando eu tenho uma pressão arterial muito alta, a minha função ventricular fica deprimida. A performance miocárdica cai, tá? Aumentando a pressão dentro do ventrículo, porque ele não consegue ejetar o sangue. Essa pressão aumentada dentro do ventrículo vai corresponder, retroagir para a cavidade atrial e para o capilar pulmonar. Por isso que os pacientes que têm hipertensão arterial muito grave podem evoluir, por exemplo, com edema agudo de pulmão. Porque o aumento da pós-carga faz com que eu tenha uma resistência maior, né, à função do ventrículo, ao esvaziamento ventricular. Essa função ventricular também piora, tá? Fazendo com que o coração, o ventrículo, não consiga ejetar todo o volume sistólico. Isso faz com que o sangue fique preso dentro do ventrículo, aumentando a pressão intraventricular, retroagindo para o átrio, aumentando a pressão intraatrial e, posteriormente, para o capilar pulmonar. E aí ocorre um extravasamento de sangue do capilar para o interstício pulmonar, levando aos quadros de edema agudo de pulmão. E é por isso que ele acontece. Uma das causas é essa, é o aumento da pós-carga, fazendo com que a resistência ao ventrículo esquerdo seja maior. Aqui a gente tem também uma tradução do que eu acabei de falar. Quando a minha pós-carga aumenta, o meu volume sistólico ele tende a diminuir, tá? Então, aqui a gente tem duas curvas, a curva A num ventrículo normal, e quando eu tenho disfunção miocárdica, que isso vai ser muito pior. Então, no ventrículo normal, conforme eu aumento a minha pós-carga, o meu volume sistólico cai, mas ele não cai de maneira tão acentuada. O ventrículo acaba que, naquele momento, se adapta e consegue manter um volume sistólico, apesar de decaído, ainda satisfatório. Porém, se eu tenho disfunção miocárdica e aumento da pós-carga, o que vai acontecer com o meu volume sistólico? Ele cai agressivamente, cai de maneira muito significativa, tá? E isso aqui vai fazer com que ocorra quadros de baixo débito, né? Os outros órgãos vão ficar mal perfundidos, inclusive o próprio coração, né? No momento da diástole, ele vai receber menos sangue, então as coronárias vão ter uma irrigação pior, os rins vão ficar irrigados, o cérebro vai ficar mal perfundido, o fígado, e isso desencadeia respostas dos sistemas de compensação, como renina, angiotensina, aldosterona, fazendo com que ocorra a fabricação de aldosterona, que é um vasoconstritor, para tentar manter, né, um volume sistólico adequado. Então, a gente tem que ter cuidado aqui nesses casos, porque se eu tiver disfunção miocárdica, o meu volume sistólico cai de maneira agressiva. Então, essas são as alterações que podem acontecer em decorrência de degeneração, né, ou de disfunção miocárdica com relação ao volume sistólico e à pós-carga dentro do ciclo cardíaco. Tá bom, pessoal? Era até isso, era até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido interessante e que realmente esse tema é muito bacana. Né? Ciclo cardíaco é uma coisa muito bonita da gente estudar e entender, né? A gente, quando entende o ciclo cardíaco, fica mais fácil compreender esses conceitos, tá? Então, eu finalizo por aqui, eu vou interromper o compartilhamento agora e agradeço mais uma vez ao convite para ministrar essa aula e a gente fica à disposição para retirada de dúvidas no momento oportuno que vai ser determinado pelo pessoal da organização do evento. Obrigado, tudo de bom para vocês.